Por que que o futebol cai tanto de nível? Porque o futebol tá caindo de nível. Cada vez a Copa do Mundo é pior. Você vê jogos ruins, você vê jogos chatos, você vê jogos truncados. Não era isso que a gente via, infelizmente. Eu não era nascido em 70, eu não era nascido em 82, eu não era nascido em 58, em 62. Agora, a gente fala muito, o futebol agora é físico, o futebol hoje em dia é mais brigado. Mas então isso quer dizer que o futebol vai ficar cada dia mais chato? Em Copas do Mundo, talvez em clubes não, porque a gente sabe que eles treinam mais juntos, a gente vê times aí que encantam, como o Manchester City do Guardiola, o Barcelona do Guardiola, o Bayern de Munique do Guardiola, a gente sempre falando do Guardiola, o Liverpool do Klopp. Agora, e seleções? É isso mesmo que a gente pode esperar? É Copa do Mundo cada vez pior, com nível cada vez pior de jogo. Falando de jogo, são jogos muito ruins. A gente está falando da Argentina, que é finalista da Copa do Mundo. E a gente não fala de um time que foi brilhante. Longe disso, perdeu para a Arábia Saudita, pô. Não jogou bem contra a Polônia. Então, é isso que eu questiono. Será que o futebol de seleções vai ficar cada vez mais chato? Não, essa aí eu acho que é um bom tema mesmo que o Pilhado levantou. Eu concordo que o nível não é muito bom, não. Mas a parte que eu não concordo é que eu acho que é assim já faz um tempo, assim, o nível da Copa do Mundo. Eu prefiro falar das que eu vi, né? Que aí acho que eu consigo ver, assim, consigo avaliar melhor. Eu vi de 94 para cá. Eu acho, por exemplo, a Copa de 94 também acho que foi bem ruim na maioria dos seus jogos. E as outras também. Eu acho que de 94 para cá, acho que a de 98 foi um pouco melhor. A de 2014 acho que foi legal também. Foi uma Copa um pouco teve 7-1 aberta. Pro Brasil não. Foi até divertido mas como a jogo. Copa acho que foi melhor. Acho que foi melhor. As outras. Eu imaginava que essa. Por causa do período. De tempo, por causa do período, mas realmente. Mas eu acho que o nível é mais ou menos esse. E tem toda a questão de não serem times entrosados, que, enfim, que a gente já falou de seleções. Mas eu acho que aumenta a percepção de uma queda de rendimento, como o Pilhado tem essa percepção. Eu já pensei nisso algumas vezes, mas cheguei à conclusão que o nível é parecido com as anteriores. Mas eu acho que vai aumentando a percepção porque começa a comparar com os clubes. E os grandes clubes, né? Os 10, 15 principais clubes do mundo, eles são hoje muito melhores do que eles eram em 94, 98, 2002, 2006. Hoje eles são super seleções, assim. Então, antes a comparação com os clubes não era tão desigual. Eu acho que hoje ela é mais desigual. Eu acho que hoje os clubes são muito melhores do que eram há 10 anos, 20 anos, enfim. Queria dar um pitaco rápido sobre isso que estavam discutindo. Primeiro, acho totalmente inadequada essa discussão que o Pilhado levantou num dia que o Messi acaba de dar um espetáculo aqui no Lusail Stadium. Mais um espetáculo. Tá, hoje foi a arte do futebol aqui para todo mundo poder babar e ficar ali admirando. Um espetáculo. Eu aplaudi o terceiro gol de pé. Falei, que coisa maravilhosa. O Guardiola lá, não é o Guardiola, o Gvardiol, né, o zagueiro da Croácia, é uma das revelações da competição. Ele esculachou o cara e serviu o Álvares. Espetacular. O Messi está dando um show nessa Copa do Mundo. É um privilégio ver o Messi jogar nessa Copa do Mundo. É um presente dos deuses do futebol de poder acompanhar um negócio desse. Agora, essa questão da Copa do Mundo, o Bruno foi muito feliz no que ele falou, porque hoje os grandes times são os times que são seleções transnacionais. Desde o momento que você pode ter um time europeu com dinheiro, contratar jogadores de várias nacionalidades, eles montam seleções transnacionais. Eles montam times que têm jogadores de seleções de vários países, fortíssimos. São melhores que as seleções porque trabalham continuamente, treinam. Então a excelência em termos de qualidade de jogo não vai ser mais a Copa do Mundo, já não é há muito tempo. Vai ser na Liga dos Campeões, na Premier League, eventualmente no Campeonato Espanhol, um clássico do Real Madrid com o Barcelona, o Bayern de Munique num grande momento. São esses times que vão ser os protagonistas do futebol mais bem jogado. Acho que isso é inevitável. Mas dá para fazer mais na Copa do Mundo, dá. Em contrapartida também, você pega a seleção do Brasil de 70, ficou quanto tempo antes da Copa do Mundo treinando? Foi lá se adaptar à altitude no México? 2 meses, sei lá quanto tempo. Não, vou te dar hoje, não vai acontecer mais. Mauro, vou te dar o dado exato. Calma aí, Pipiano. Eu quero saber qual só vou dar o dado exato pro Mauro. Qual discussão inadequada, até para eu saber, para eu responder o Mauro. Pera lá, Mauro, do dia em que o Brasil jogou contra o Bangu, que foi o último amistoso lá com o Saldanha, até a data do Tri, foram 99 dias. E aí tem o período antes do jogo contra o Bangu, dá mais ou menos 120. Isso não vai acontecer mais. Mas naquela Copa, Piperno, a seleção da Itália, que fez
Aquele jogo espetacular que sempre é lembrado, né? 4-3 com a Alemanha, o jogo do Beckenbauer com o braço enfaixado. E depois fez a final com o Brasil, perdeu de 4-1. Aquela Itália, de grandes jogadores, né? A Itália, na primeira fase, ela empatou com o Israel de 0-0, com o Uruguai de 0-0 e fez 1-0 na Suécia. Foi. Um gol em 3 jogos. 4 pontos ganhos, porque a vitória valia 2 pontos, né? E se classificou junto com o Uruguai, eliminou o México, teve-se 4-3 contra a Alemanha, esse jogo histórico, né? Naquele calor infernal. E a final com o Brasil, que é o Brasil passou o trator e meteu 4-1 e foi campeão do mundo pela terceira vez. Ou seja, jogos assim, ruins, empates sem gols, seleções importantes, no caso a Itália já era uma bicampeã mundial e foi vice-campeã. Isso sempre aconteceu. Zebra, a própria Itália perdeu para a Coreia do Norte na Copa do Mundo de 66, foi recebida a tomatadas em Roma. Então, assim, jogos ruins a Copa do Mundo sempre teve. E jogos bons também. Mas hoje, acho que a gente viu aqui um verdadeiro espetáculo. O que o Messi fez aqui foi espetacular. E a Argentina, sem ser brilhante, porque não é um time brilhante, mas se preparou muito bem para o jogo de hoje. Vai lá, Pilhado. Não, queria saber do Mauro qual discussão inadequada que ele falou que eu levantei, que foram algumas hoje aqui. Não fica zangado, não. Eu falei que é inadequado falar da qualidade do futebol hoje. Não, não fico zangado, você me conhece, pô. Eu sei, eu tô pilhando você, Pilhado. A questão é a seguinte, aqui hoje a gente viu um espetáculo. O Messi deu um show. É sensacional. Então, acho que hoje não é um dia bom para discutir sobre a qualidade de futebol, entendeu? Porque hoje nós vimos futebol de alto nível, pelos pés e pela cabeça de um grande craque. Hoje foi um jogo histórico aqui. Se a Argentina for campeã do mundo, esse jogo de hoje vai ser muitas vezes lembrado. Porque foi espetacular, foi um recital. O cara é genial. O que ele fez hoje foi espetacular. Ofuscou, assim, a tudo que aconteceu. Inclusive, ofusca até a boa estratégia do seu treinador, que se preparou muito bem para o jogo de hoje. E mostra também uma outra coisa que eu acho que é importante, né? Há algum tempo houve quem tentasse colocar o Neymar no patamar de Messi, Cristiano Ronaldo, como se fosse disputar. A distância é abissal. A distância é abissal, é absurda, é muito grande. Como jogador, como entendimento do jogo, como jogo coletivo, generosidade em campo. O Neymar é extremamente talentoso, mas ele não amadureceu como jogador nessa direção. A função do Messi na seleção da Argentina se assemelha um pouco à do Neymar no time do Tite. É aquele cara que vai fazer a bola girar, passar pelo pé dele e tudo, mas você vê o Messi encontrar soluções o tempo inteiro, se apresentando, dando opção para os companheiros e chamando o jogo, chama a marcação, clareia a jogada. O Neymar não faz isso, ele nem tenta fazer isso, o que é uma pena, Jogador excepcional ele não se faz só de talento, isso também se faz de inteligência tática. E uma outra coisa, sobre esse recital de hoje, eu acho que das 25 vezes que o Messi jogou a Copa do Mundo, hoje foi o grande jogo dele. E eu nunca vi um cara jogar tanto futebol numa Copa do Mundo aos 35 anos de idade. Eu acho que esse é um outro dado relevante dessa Copa do Mundo que ele faz. Pilhado. Não, sobre essa situação, né? O Mauro falou, não fica zangado. Eu acho que esse é o grande diferencial do nosso programa. A gente quebra o pau aqui, a gente discute, a gente brinca e ninguém fica puto, não, do lado de fora. Pelo contrário. Aqui a gente leva numa boa e eu acho esse o grande espírito do programa, de verdade. Agora, sobre isso que ele falou, foi exatamente, né, o que a gente levantou, como o Messi faz diferença, o show que o Messi deu. Mas, Mauro, até uma pergunta pra você. A Argentina, finalista da Copa do Mundo, você acha que ela fez uma Copa brilhante? É isso que eu tô falando. Porque a gente vê uma Copa do Mundo com muitos jogos ruins. É isso que me preocupa. Realmente, eu comecei a ver Copa do Mundo pra valer em 98, porque em 94 eu tinha 9 anos. Eu não sabia muito, eu via os jogos, lembro alguns lampejos. Agora, eu me lembro de ter visto jogos melhores, jogadores melhores. Você também não acha que o nível da Copa do Mundo, não a atuação do Messi hoje, ele vem caindo a cada dia? Não é preocupante tanto jogo ruim numa Copa do Mundo? Eu não estou falando de hoje, estou falando da Copa no geral. Mas eu acho que aí entram algumas questões. Uma delas, o inchaço da Copa, né? Mais times vão entrando, então você vai tendo mais times de qualidade técnica inferior. Para a próxima vai piorar muito. A primeira fase da próxima Copa do Mundo vai ser um porre, porque vai ser um festival de jogos contra times muito fracos. Você vai inchar mais a Copa do Mundo. Então, nessa Copa, ainda teve, por exemplo, na primeira fase, o Espanha e a Alemanha, que foi um belo jogo. 2 seleções importantes que ficaram pelo caminho, mas proporcionaram naquela noite um belo jogo. Isso não vai acontecer, provavelmente, na outra Copa, porque você vai ter os cabeças de chave ali, jogando em vários grupos, uma infinidade de grupos, talvez, né? E
várias seleções fracas. Mas eu acho que isso se explica por todas essas razões. A queda de qualidade, de fato, acontece, mas não é nessa. Eu acho que já vem de muito tempo. Isso que o Bruno falou, das verdadeiras seleções, que são os times mais ricos do mundo, o número maior de times, de seleções, que você tem mais seleções fracas disputando a Copa do Mundo, e também essa questão de você não ter tanto tempo para preparar uma seleção como ano passado. O Pepe lembrou aí, 3 meses a seleção brasileira se preparando para a Copa de 70. Isso é impossível. E não só é impossível, como não faria o menor sentido. O futebol se profissionalizou muito e hoje gera muito dinheiro. E quem banca essa brincadeira toda não é federação nenhuma, é clube. O clube que mantém a base, revela jogador, manter o jogador, paga multa rescisória. Então, tu começa a parar 3 meses para a seleção brasileira ficar treinando. Seria uma piada isso. Então, acho que a Copa do Mundo cada vez mais vai ser isso mesmo. Os jogos não vão ser tão espetaculares e a gente vai viver aí na Copa do Mundo de outras coisas legais que ela tem, que é a reunião dessas seleções todas, torcidas de várias partes do mundo, jogos como o de hoje, um grande craque se destacando, mas do ponto de vista da qualidade do jogo, acho que cada vez mais a gente vai achar na Liga dos Campeões, por exemplo, do que na Copa do Mundo. Ô Zé, a gente tem que dizer aqui, né? A Argentina está indo para a sua segunda final em 3 Copas do Mundo. É algo significativo, Zé. E mantém, ela participou de 4 semifinais e hoje foi a 5ª. Ela sempre passou. Ela não foi desclassificada em nenhuma semifinal na história. Mauro, eu estou fazendo um exercício aqui, imaginando a França chegando à final. O Messi foi crescendo, a gente está falando do crescimento da Argentina, a entrada do Enzo, do McAllister, do Julián Álvares, mas o Messi contra contra a Holanda foi um Messi melhor do que o Messi da primeira fase e das oitavas. O Messi hoje foi ainda melhor. Numa final eventual, Argentina e França, o Messi faria o que fez nesses 2 jogos, o Messi conseguiria, ou a França teria melhores condições de tentar parar o Messi numa eventual decisão de Copa do Mundo, ou pelo menos diminuir o que ele fez nesses 2 últimos jogos? Eu acho que depende muito, Zé, de como o jogo vai se desenvolver também, né? De que maneira vai estar o placar, acho que tudo isso vai pesar também, né? Hoje a Argentina abriu o placar, né? Depois ampliou, então já colocou contra as cordas o adversário. A Croácia estava numa situação muito difícil, né? Claro que isso favorece qualquer jogador, está jogando, está ganhando 2-0, e aí, claro, o futebol do Messi vai crescer mais ainda, né? Mas mesmo quando estava 0-0, ele já estava se apresentando, tentando levar o time à frente, tentando fazer as coisas funcionassem, né? Mas eu acho que assim, vai ser mais difícil, porque a França é um time melhor e a França acho que é um time que vai ameaçar mais a defesa argentina do que ameaçou o time croata, né? Porque a Croácia tem um ótimo meio-campo, jogadores que têm muito controle do jogo, mas não tem ataque, né? Falta a Croácia ataque, não tem bons atacantes, então é um time que não consegue despertar lá, não consegue assustar. A França tem, né? A França tem o Mbappé, o Giroud está numa fase muito boa fazendo gols, tem o Griezmann jogando uma Copa do Mundo excelente, tem o Dembélé, então tem jogadores de muita qualidade do meio para frente. Então acho que isso muda também, é um desafio maior, né? A França é um desafio maior. E se a França passar para a final da Copa do Mundo, eu acho que a França chega mais leve do que a Argentina. A Argentina chega mais pressionada por todo o cenário. É a última chance em tese, né? Em tese, a gente não sabe, né? Se ele vai jogar mais uma Copa. A priori parece que não. 35 anos, mas tudo indica então que é a última Copa do Messi, toda essa caminhada. E acho que a França ela entra mais leve porque ela é a atual campeã, né? Então, ela tenta mais um título. A Argentina precisa do título, né? Voltar a ser campeã depois de todos esses anos. Ser campeã depois do Maradona e tudo mais. Então, acho que a cobrança, a expectativa e a pressão automaticamente será maior sobre a Argentina se for uma final contra a seleção francesa. Sobre a Messi, né, e Mbappé, acho que todos têm a opinião de que os dois são os melhores da Copa. E acho que se me perguntassem isso até antes das quartas, e me perguntaram aqui no programa, eu falei, para mim era o Mbappé o grande jogador da Copa. Acho que nesses últimos jogos o Mbappé, não é que ele jogou mal contra a Inglaterra, mas acho que fez uma partida boa, mas nada muito fora do normal, e o Messi hoje faz uma partida brilhante. Então acho que nesse momento o Messi ultrapassa. Se me perguntassem hoje, eu diria Messi.
E claro que isso vai depender muito da final também, quem for campeão, né? Viu, Bruno? Na jornada o Zé Manuel falou, não, como é que né, a gente tá comentando, e o Zé, não, o Mbappé foi melhor e tal, não sei o quê. Saiu o gol, falei, Zé, pergunta de novo. Então, é difícil. Não, até as oitavas, o Mbappé estava se destacando mais. A partir das quartas, tipo, o Messi alcançou, passou, Fórmula 1, puxou o carro de lado e foi. Agora o Mbappé que se vira pra alcançar. O Mbappé que se vira agora. O Mbappé tem um jogo amanhã e se ganhar vai até a final. Como é que você avalia os dois aí numa comparação que acho que ninguém coloca uma outra opção aí entre Messi e Mbappé? Eu acho que o Zé definiu bem, né? O Mbappé estava se destacando mais, o Messi de repente começou a correr ali naquela raia ali, disputando a condição de grande protagonista da competição. Até porque o Mbappé, no jogo passado, né, ele não teve feito um mau jogo, mas ele não foi o Mbappé de outros momentos, né, do maior desafio que a França teve até agora, que foi a Inglaterra, né, foi bem marcado. A Inglaterra até jogou melhor, perdeu porque a Inglaterra tem sempre esse roteiro, né, joga bem e tal, mas perde, tudo dá errado, Kane perde pênalti, tudo acontece. Mas ele chamou mais atenção pela reação, né? O sorriso aberto depois que o Harry Kane perdeu o pênalti do que pela atuação, né? O que repercutiu no Mbappé foi isso. Ou seja, a última atuação dele não foi uma atuação de Mbappé. Não sabemos o que ele reserva para amanhã, né? Mas acho que indo para a final vai ser uma final também que pode apontar quem vai ser o craque da Copa do Mundo, né? Porque de fato está entre os dois. Os dois estão muito, muito acima dos demais. O Mbappé é um absurdo, né? O cara é uma coisa assustadora o que ele faz e muito jovem, né? A gente não sabe onde ele vai parar, né? É o jogador jovem que se habilita a ser o sucessor do Messi como grande estrela do futebol mundial, né? Embora, claro, seja de uma outra característica, uma outra posição.